106, aqui na sua Jeremoabo FM. Muito bem, a partir de hoje, a maioria dos nossos notícias da 106 terá formato um pouco especial, em virtude das entrevistas e debates envolvendo candidatos de Sítio do Quinto, Pedro Alexandre, Coronel João Sá e Jeremoabo, programados para o período eleitoral que antecede o dia da eleição, dia 6 de outubro vindouro. As entrevistas estão agendadas da seguinte forma: hoje, quinta-feira e sexta, com os candidatos de Pedro Alexandre. Na outra semana, 17 e 18, Sítio do Quinto. 19 e 20, Coronel João Sá. Para os candidatos de Jeremoabo estão reservados os dias 25, 26 e 27. Os debates programados para acontecer na Câmara de Vereadores aqui de Jeremoabo, teremos a seguinte ordem: Sítio do Quinto, dia 30, Pedro Alexandre, dia 1º, Coronel João Sá, dia 2, Jeremoabo, dia 3 de outubro. E vale lembrar aqui que os candidatos não estão obrigados a participar, né? O que a gente pede é que aqueles candidatos que não quiserem, ou aquele candidato que não quiser comparecer, não está obrigado. A gente pede é que ele nos comunique com antecedência, porque no dia em que não tiver entrevista, o programa acontece no formato habitual. Com relação aos debates, quando um candidato não comparecer, acontece o seguinte: quando existirem mais de 2 candidatos, o debate acontece com os que comparecerem. Se apenas um candidato comparecer, acontece uma entrevista com o candidato presente. As entrevistas têm por objetivo proporcionar aos candidatos a oportunidade e mostrar à sociedade, para eles mostrarem à sociedade o conteúdo do plano de governo que pretendem fazer, como pretendem executar. Então, é um espaço que a Jeremoabo FM abre para que efetivamente a democracia seja exercida em sua plenitude, disponibilizando o espaço igualitário. De hoje até sexta-feira, de um modo especial, nós voltamos nossa atenção ao povo de Pedro Alexandre. Hoje estamos recebendo o candidato Lázaro de Abraão, candidato pelo MDB. Amanhã será a vez de Uri Andrade, do PP. Na sexta-feira, o espaço para Pedro Gomes, do PSD. Começando, boa tarde, Lázaro. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde a todos que compõem a Jeremoabo FM. E boa tarde a todos os ouvintes e, de maneira especial, a todo o povo de Pedro Alexandre. Muito bem, Lázaro, você está atualmente como vice-prefeito, mas de fato é professor, né? Isso. Isso. E como é que nasceu o desejo de ser político? Adalberto, eu venho de família de servir, de estar no meio do povo. Na casa do meu pai, dos meus avós e de meu pai, sempre foi uma casa de portas abertas, onde as pessoas não tinham dificuldade de frequentar a casa do meu pai. Inclusive, quando a gente veio morar em Malhada Nova, tinha um parque de vaquejada, parecia uma prefeitura. As pessoas nunca tiveram dificuldade de usar um pasto, uma cocheira, um curral, de nos visitar para tomar um cafezinho. E aquele relacionamento com pessoas, eu aprendi também a servir, que esse político tem que ter gosto em servir as pessoas. E já existia alguém da família político? Meu avô. Seu avô era meu político? Avô há muitos anos, 1963, se eu não me engano. Uhum. Você já se elegeu como vice na chapa de Uri, mas resolveu seguir o próprio projeto, né? Por quê? Adalberto, na verdade, eu não me sinto representado por essa gestão a qual está em Pedro Alexandre. É uma gestão do povo de Paulo Afonso. Então, hoje aqui o povo me escolheu, estou aqui, não sou também o salvador da pátria, mas estou preparado para isso. E dentro da nossa entrevista a gente vai dizendo alguns dos pontos o qual me fez estar aqui como candidato a prefeito. Bom, nós separamos os assuntos por pasta, lembrando que as entrevistas têm em média 1 hora de duração, mas o candidato não está obrigado a usar todo o tempo, ou seja, a entrevista pode ser terminada um pouco antes, caso a gente entenda que a entrevista já conseguiu atingir todos os seus objetivos, que o candidato conseguiu colocar tudo aquilo que ele quis. Bom, e a gente vai começar com educação. Você é professor
de modo que detém o conhecimento sobre a causa, né, que é a educação. Como você analisa a educação hoje em Pedro Alexandre? Adalberto, essa pergunta foi enviada por Deus. Falar de educação, primeiro eu quero falar de mim. Eu acredito muito que para falar de educação você tem que se apresentar. Aprendi muito logo cedo, graças a meu pai Abraão, minha mãe Josefa, a ser um menino educado. Fui sempre um bom amigo e bom aluno, professor e diretor. E isso me dá uma credibilidade para que eu fale de educação. Educação eu estou falando porque eu sou um produto de todos da educação de Pedro Alexandre, ou seja, de todo um povo. Eu sou uma planta que nasceu, furalgando, eu cresci e aqui estou como político. Então eu devo isso a Deus, eu devo isso à minha família, eu devo isso a todos os professores de Pedro Alexandre. Quando a gente vai à sala de aula, Norberto, a gente diz, vamos formar o futuro do país. Então, aqui está o futuro, né, daqueles professores de Pedro Alexandre. Eles também contribuíram para a minha educação. Como é que eu vejo a educação de Pedro Alexandre hoje? Precisando melhorar, porque a gente sabe, Adalberto, que o histórico de Pedro Alexandre, de pessoas analfabetas, é muito alto. O último censo agora, o último IDEB 2023 do Semiárido Nordeste 2, o ensino fundamental das séries iniciais, entre 18 cidades, a gente ficou em 18º, pontuando aí só 3,7. Isso se dá por conta, Norberto, de falta de transporte escolar, sucateado, isso se dá por estradas intransitáveis, também pela questão do piso de todos os funcionários públicos, da rede da educação. Então, a educação hoje de Pedro Alexandre, vejo que precisa muito ter um investimento. Investimento no docente para regularizar o piso salarial, investimento também nos recursos para os alunos. Pedro Alexandre ainda não paga o piso? Não. Professores lá que ganham até menos de 2.000. E os recursos também para os alunos. Eu vejo que o que salva hoje as escolas de Pedro Alexandre, algumas que foram pintadas, é o PDDE. PDDE é o dinheiro direto na escola. Existem dois dinheiros, Adalberto, desse daí. É o custeio e o capital. O custeio é para você comprar materiais didáticos e o capital que você pode reformar a escola. Falar de PDDE, eu falo de peito cheio, porque quando eu fui, em 2015, diretor, os professores que lá estão em Pedro Alexandre sabem disso. Eu fui um dos pioneiros de mais de 70% dos caixas escolar de Pedro Alexandre. E aí a gente vê também, para melhorar a educação, trazer creches nas comunidades. Falando nisso, o meu colega Sérgio Gutinho reclamando até que uma comunidade lá da ponta da Serra Torre fica mais de 5 dias sem aula. Alunos que vai para a escola a pé. Hoje é só Ipueira. Quando chove, é lama. Outro ponto muito importante é o acesso, que a gente tem que melhorar, o acesso do aluno quando termina os seus ensinos, o seu estudo. É o ensino superior, onde muitos deles querem cursar o ensino superior, mas sentem dificuldade na alimentação, no seu material. Então, a gente precisa ampliar mais ainda, Adalberto, ampliar mais ainda esse campo para que eles possam cursar outros cursos e dar um suporte também a esses alunos. Melhorar, com certeza, o transporte escolar. Eu pretendo, no nosso governo, revisar os ônibus escolares ainda em andamento e também criar uma caminhoneta, né, de socorro com seus equipamentos, para que os alunos não fiquem pelas estradas como a gente tem visto, né? Porque lá em Pedro Alexandre, realmente o transporte está sendo uma coisa muito séria. E a gente precisa olhar isso com os bons olhos. Eu estou trazendo aqui, Adalberto, não é uma fala minha, é uma fala do povo. É um sentimento de mudança do povo
desse sofrimento que o povo passa com a educação de Pedro Alexandre. Muito bem. E o que os seus colegas, professores, demais funcionários da educação podem esperar de você, caso seja eleito? Compromisso, revisão desse plano de cargos e carreira de todos os funcionários, pode ter certeza. E é o que eu lhe contei, Adalberto. Falar de educação é você dizer, você viver, você tem que ter um foco. Adalberto é um locutor, não é mecânico. Mas se você entrar em uma oficina, com 2 dias você vai aprender a fazer o motor de uma moto. Então eu estou falando de um assunto que eu vivi, a educação familiar, rua e trabalho, como aluno, como professor e como diretor. Eu conheço da área e temos parceiros suficientes para que a gente possa fazer esse trabalho. Os nossos professores entendem que a educação desempenha um papel crucial do fortalecimento do nosso município. Porque aí, além disso, a educação promove, Adalberto, a inclusão social. Então, pode acreditar em Lázaro de Abraão e Mateus de Nego. Muito bem, deixa eu colocar aqui, né? É praxe, sempre foi, e sobretudo com relação às entrevistas, nós não recebemos, não veiculamos as perguntas enviadas pelos ouvintes, sejam elas por áudio, sejam elas escritas, a gente não veicula. Então, pedir a vocês que, desculpas nesse sentido, mas o momento aqui é basicamente para que o candidato possa falar dos problemas, possa falar das soluções, possa basicamente falar do seu plano de governo, que é que ele pensa, que é que ele pretende fazer. A gente não traz esse momento de entrevista aqui, né, para estar colocando em xeque, né, os candidatos. Não se trata disso. É um momento, né, para que ele possa, é a oportunidade para que o candidato possa trazer as suas propostas, levar, né, os seus conhecimentos, né, e falar aos seus eleitores. Então, o momento é esse. Então, a gente não recebe as perguntas que são enviadas aqui para a produção, tá bom? A gente não veicula, tá bom? A gente pede desculpas, mas é assim, não só para Lázaro, mas será assim para todos os candidatos, né? Porque a gente procura sempre agir aqui com ética, com profissionalismo e com retidão com todos, né? Todos são tratados aqui da mesma forma, não tem ninguém que seja melhor tratado do que o outro, todos são tratados com profundo respeito, com profunda consideração, tá bom, gente? Então a gente pede desculpas, mas é assim o funcionamento. Ainda com relação à educação, mais alguma coisa que você queira pontuar, Lázaro? Então, Adalberto, só completando que a gente vamos procurar, né, implementar aí a vida do docente, os recursos para os alunos, né, procurar também, e o acesso ao ensino superior, ampliar e melhorar o transporte e a vida pedagógica também de cada professor. No caso, você pretende criar um sistema para que quando o aluno, se é isso que eu entendi, quando o aluno sair do segundo grau, a prefeitura dê condições para que ele possa cursar o ensino superior. Isso. Nós vamos ampliar, pode ter certeza. E outros cursos também. Muito bem. Voltando aqui agora já para a área da saúde, né, que é uma área que tem muita coisa, como é que você vê a saúde de Pedro Alexandre? Adalberto, o município de Pedro Alexandre é caracterizado por deficiência e desafios sócio e econômicos. O nosso povo, felizmente ou infelizmente, quando compra o remédio, falta para o pão. Quando compra o pão, falta para o remédio. Como é que eu vejo hoje a saúde de Pedro Alexandre? Muitos dos exames que mais precisam, eu posso citar 2 aqui. Ressonância, ginecologista, a gente quase não tem no nosso município. E as pessoas ficam de mãos atadas procurando soluções para resolver o problema delas de saúde. Eu vejo ali a policlínica, né, em Paulo Afonso. A policlínica em Paulo Afonso tem um investimento muito bom do município. Só que a maneira, o manejo que é feito com o paciente é desordenado. Tipo, uma mãe de família sai com seu filho recém-nascido às 4h15 da manhã, para Paulo Afonso, para fazer um exame 9 horas.
Um cidadão, né, comum vai para fazer o exame meio-dia. Outro, vamos resumir, de 7 até as 4 horas, às 16 horas da tarde. Então, aquela pessoa com recém-nascido fica ali aguardando que o último termine para que volte, né? Para que ele volte para sua casa. E muitos dele, Adalberto, sem o dinheiro para se alimentar, sem um apoio. Então, eu acredito que a policlínica ajuda, mas precisamos refazer esse plano e organizar melhor. Temos também a casa de apoio. Com relação a Paulo Afonso, o que é que você pretende fazer? Criar um dispositivo para essas pessoas terem alimentação, terem onde ficar? Qual é a sua ideia? Já pretendo sim, Adalberto, criar uma casa de apoio em Paulo Afonso para que essas pessoas sejam recebidas e que vão para lá tranquilamente. Como tem hoje a gestão em Aracaju. Mas não vejo 100% positivo, porque eu falei, nós enfrentamos problemas sócios e econômicos. Tem o ônibus, tem a casa lá de apoio, né, inclusive com pessoas de Paulo Afonso lá que trabalham lá, um gasto muito grande, só que o nosso povo, Adalberto, é aquilo. Muitos, quando faz o exame, não pode comprar o pão. Quando compra o pão, não pode fazer o exame. Lá em Paulo Afonso não tem uma clínica do município, uma só, que faça um exame para essas pessoas. No caso, Aracaju. Em Aracaju, sim. Exato. E para melhorar a nossa saúde, é preciso que a gente, nas comunidades maiores, aproxime delas, das pessoas, o transporte para dar os primeiros socorros. Até para aliviar os vereadores, que é as primeiras pessoas que o povo bate na porta. Então, Malhada Nova mesmo agora ficou 9 meses sem um transporte, sem um carro para atender uma pessoa. Se seu filho adoecesse à noite, você tinha que correr um vizinho, ligar para Pedro Alexandre. Pedro Alexandre também não tem. Um dia tem carro, outro dia não tem o combustível, e a gente fica sem entender. E uma das coisas que eu estou falando de saúde é cuidar de gente, política é cuidar de gente. Como vice-prefeito, Adalberto, em 3 anos e 9 meses, nós realizamos mais de 400 cirurgias. Mais de 400. Isso é histórico em nossa região. Um vice-prefeito, em 3 anos, realizar mais de 400 cirurgias. Muito bem, são 12 mais 47, né, com relação, falta medicamento, tem medicamento nos postos da prefeitura, como é que funciona? Adalberto, veja bem, os PSF nossos, até pela demanda crescente, acaba tendo um número muito alto e os pacientes tendo que correr para cidades vizinhas, ou até então para a capital, procurando recursos, coitado, procurando uma maneira de socorrer a sua vida, a vida de seu filho. Hoje mesmo, antes de sair de casa, chegou uma mãe aflita, que uma filha estava doente. Então, muitas das vezes chega no posto de saúde, falta um medicamento, falta uma injeção, falta transporte. Isso que eu estou falando, Alberto, eu estou dando um recado do povo. O povo que está com desejo de mudança, doido esperando o dia 6. As pessoas queriam estar aqui. Muita gente, pai de família e mãe de família, queria estar aqui dizendo isso que eu estou falando aqui. Eles queriam ter também essa oportunidade. Muito bem, agora aqui em Jeremoabo são 12 horas mais 49 minutos. Estamos entrevistando Lázaro de Abraão, do MDB, candidato a prefeito pelo município de Pedro Alexandre. Na nossa agenda consta para amanhã a participação de Yuri Andrade e para sexta-feira de Pedro Gomes. A gente segue aqui com a nossa entrevista. Ainda com relação à saúde, mais alguma coisa que você queira pontuar, Lázaro? Pode ficar à vontade. Adalberto, a gente dá total apoio à saúde, né? Garantindo aí às pessoas, né, o acesso
aos PSF, ser parceiro dos agentes de saúde, né? Trazer médicos de qualidade, médicos que possam atender, porque às vezes, Adalberto, chega um médico num posto de saúde, quando ele é novo, ele quer fazer a sua história. Quando ele já tem uma idade, ele quer continuar. Mas ele às vezes lhe atende, olha para a prateleira, não tem o medicamento, ele até passa aquela medicação, mas a situação do povo de Pedro Alexandre, de muitos, é o dinheiro para poder comprar. Então o médico fica também sem jeito. Então pode acreditar em Deus primeiramente, confiar em Lázaro, esse povo de Pedro Alexandre, que a nossa saúde, com certeza a partir de 2005, terá outra cara, terá outra visão. Muito bem. Falamos aí de saúde, né? Vamos na sequência aqui do programa. Falar aqui da questão de infraestrutura, eu coloquei só infraestrutura, mas aí também está obras, visto que em alguns municípios elas são juntas, né, outros não, de modo que as perguntas são abrangentes aí às duas áreas, né? Lázaro, quais as obras carecem maior urgência hoje em Pedro Alexandre? Adalberto, estamos lá cansados de tantos problemas na infraestrutura de Pedro Alexandre. Problemas históricos, são máquinas quebradas ou paradas. E é por isso que minha candidatura junto ao povo está presente aqui hoje. É uma coisa que nós não devemos fazer como político, é ganhar e ser obediente aos erros. Um dos pontos que me fez estar aqui, como eu falei que responderia. Nós temos em Pedro Alexandre o rio Caraíbas, ele liga ali, passa pela Cauã. E temos o rio Surrão, que passa pela fazenda Itaúna Velha. Há mais de 30 anos, Adalberto, esse problema. Há mais de 30 anos. Máquina na prefeitura existe. Máquinas tem. E não faz por quê? Aí vejo o prejuízo, Adalberto. Prejuízo é a perca de valores para o pessoal que vende leite, é as máquinas de milho para escoar o milho nessa época, carretas que fica impossível de trafegar. Nós ficamos, na verdade, Adalberto, refém de condições climáticas quando chove. O município vive uma crise de estrada e nós pretendemos fazer não só pontes, como passagens molhadas para facilitar a vida do nosso povo. Adalberto, outra coisa também é o movimento hídrico de água em Pedro Alexandre. 74% da nossa população sofre sem água. 74%. Precisamos cuidar rápido, mas cuidar rápido mesmo de toda essa situação. Tem um rio que passa na Garatuba, que quando chove, o acesso de Barreiras a Pedro Alexandre já não tem mais. Tem o rio Itaúna que passa, que sai ali, nasce no Surrão, que também interfere na passagem de Pedro Alexandre aos Pó. Tem o rio também, o rio da Cauã às Caraíbas, que é outro também que corta as estradas. E tem o rio de Alonso, até São Antônio de Piduca, mas Jô me falou que liga Malhada Nova a Barreiras. Lázaro, é possível fazer uma ponte? Eu disse, nada é impossível quando a gente tem Deus no nosso coração. Principalmente, a gente tem que pensar em tudo isso, Adalberto, e pensar em reduzir também o desmatamento. Fazer tudo, mas pensando em reduzir também o desmatamento. Reciclar áreas de Pedro Alexandre que já não são mais produtivas. Quer dizer, já estamos entrando, como você falou, no meio ambiente. E a gente estamos prontos para isso. Ainda falando da infraestrutura, nós temos lá em Pedro Alexandre um assunto de todos, a Rua Velha. A Rua Velha, quando chove, é um sofrimento das pessoas, mas muito grande. Tem uma ponte que ela nasce na Serra Negra, que é o Rio do Peixe, e temos também um riacho que nasce na Rua do Açude. É um canal aí que os prefeitos que passaram
e que está, poderia já ter procurado resolver. Ele vai medir mais ou menos uns 600 metros. Então, Adalberto, eu vejo que a infraestrutura de Pedro Alexandre merece ter mais uns bons olhos. Questão da água, como é que funciona lá? É a base de carro-pipa? Qual é a situação? Alguns povoados é em Baza, certo? É em Baza, mas pouquíssimo. E os outros é carro-pipa. Mas o sofrimento eu tive numa casa mesmo essa semana, algumas casas que eu estou visitando o povo, e mãe chorando. Chorando, até uma mulher falou, rapaz, se chegasse gente aqui hoje pedisse água, eu não ia dar não. Porque o sofrimento, tem 3 meses que eu pedi um caminhão de água. 3 meses. E não chega esse caminhão de água aqui. Sabendo que a água, né, vai estar garantindo a eficiência e mais segurança na qualidade de vida de toda a população. A malha das estradas vicinais, né? Como é que estão lá em Pedro Alexandre? Qual é a situação atual? Péssima. Muitas delas intransitáveis. Tem delas que até o jumento amoa. Diz, eu não quero passar. E aí, Adalberto, a gente tem que olhar porque, além de afetar essas áreas rurais, de péssimas estradas, e também afeta a agricultura familiar, os latifundiários, atingindo aí a saúde, a educação e o comércio. Muito bem, e como é que estão os prédios públicos, né? Como é que estão as praças, como é que está a questão de calçamento lá em Pedro Adalberto, veja bem, os maiores núcleos urbanos de Pedro Alexandre tiveram um crescimento, mas foi um crescimento sem planejamento adequado para poder que o município pudesse fazer uma organização. Por exemplo, Malhada Nova, Barreiras e entre outros. Eu acredito que a gente precisa rever esse crescimento para saber como é que deve crescer o município. E calçamento, falando em calçamento, eu posso lembrar aí lá do calçamento das casinhas em Barreira, passando esses dias lá. É um sofrimento ali, oh meu Deus. Quando chove, ninguém sai de casa. Lama, agora é lama, Roberto. É lama muito. E quando está estiado é a poeira. E foi uma promessa, né? E eles me falaram que foi uma promessa. E disse, Lázaro, eu confio que você vai fazer esse calçamento. Eu disse, pode confiar que nós vamos fazer sim. Tem também a estrutura, né, que estamos falando em imóveis, é o vaporzinho de Pedro Alexandre. O vaporzinho de Pedro Alexandre é uma coisa histórica, mas está lá com cara de abandono mesmo. Além dele, tem escolas de outras gestões que ficaram, Adalberto, sem fazer pela metade, ninguém toma as providências. Tem também a Praça de Barreira, foi prometido, disse, olha, esse ano, que é 2024, ninguém vai dançar forró aqui na poeira. Nem o forró teve, pior a praça, lá no povoado Barreiras. E aí foi criada algumas praças agora, como em Malhada Nova, e não foi que fizeram a praça, iniciaram, porque parou na metade, menos da metade. Deixaram a Avenida Paulo Afonso, que chama a Rua do Galo, sem fazer nada. Eu fiquei me perguntando, por quê? O que é que tem aquele povo? Não merece também que façam uma praça? Cipó do Leite está fazendo também uma praça agora. Em cima da hora aí, tentando levar alguma coisa que enche os olhos dessas pessoas. Agora são 12h58, aqui na sua Jeremoabo FM, estamos com Lázaro de Abraão, aqui dentro do Notícias das 26, nosso primeiro entrevistado dessa série de entrevistas propostas pela sua Jeremoabo FM. Mais alguma coisa aqui, Lázaro, que você queira pontuar aqui na área da infraestrutura ainda? A preservação do ecossistema, né? E aí eu lembro das caatingas, né? A nossa estrutura de Pedro Alexandre é preciso você ter um cuidado, Alberto, porque assim, tem o terreno pedregoso, o arenoso, onde a gente tem que ter o cuidado, porque nem sempre o que dá em uma terra lá não dá em outra localidade, entendeu?
E aí, o que aconteceu? De muitos e muitos tempos para cá, não foi mais feito barragem, nem foi furado poços. E falando de Caatinga, eu queria mandar um recado também para os nossos amigos e irmãos vaqueiros, né, que não se preocupem, que na gestão de Lázaro vocês terão apoio e terão também o campo para que vocês corram as vaquejadas. Muito bem, 13 horas, vamos fazer o seguinte, Luiz Carlos, vamos para o intervalo comercial e a gente volta, enquanto a gente bebe uma aguinha aqui, e volta já já conversando com Lázaro de Abraão, candidato a prefeito pelo município de Pedro Alexandre. Já já a gente volta. Candidato por Pedro Alexandre, Lázaro de Abraão, do MDB. Não é quando a gente chamou aqui o intervalo comercial, tinha mais alguma coisa aqui para você pontuar, Lázaro? Pode ficar à vontade. Tem, Adalberto. Eu gostaria de pontuar aqui os calçamentos também lá da Ponta da Serra, né? Pontuar também o calçamento ali na sede, Riachão, e na Serra Torre, um povoado também que precisa muito, e outros povoados também. E gostaria também, Adalberto, de falar ainda da estrutura de imóveis, né? Por falta de um ginásio de esporte, de uma praça, a gente tem sofrido muito e vê que o planejamento das gestões passadas e atual é fora do padrão de qualquer cidade. Porque a gente não tem uma praça e nem tem um ginásio de esporte, onde também a gente poderia estar fazendo diversos eventos lá. E tenha certeza que as nossas quadras serão cobertas, com fé em Deus. Pode acreditar em Deus que as nossas quadras serão cobertas. Muito bem. Vamos aqui para a questão da ação social. Nós vivemos em municípios aqui na nossa região, municípios pobres, que precisam de um olhar diferenciado, sobretudo para as pessoas mais pobres, para idosos e para os jovens, né? Como é que está Pedro Alexandre nesse sentido e o que é que você planeja para o futuro, caso seja eleito? Adalberto, primeiro a gente precisa entender, né? Há muitos dos gestores colocam a desculpa aí naquela emenda constitucional de número 95, onde congelou os gastos da União por 20 anos. O SUS, o SUAS, né? Mas é preciso se articular e partir da realidade do município. Envolver todos, trabalhadores, gestão e comunidade. Ver o dinheiro que tem, certo? E fazer circular esse dinheiro. Porque eu acredito que são as decisões políticas que faz com que o recurso público vá para os lugares. Então é preciso participação, definição e integração de todos. E você tem que garantir o enfrentamento, para que você garanta a todos a possibilidade, não só de um, mas de todos, de igualdade. E a frase é trabalhar. Você tem que trabalhar. Trabalhar para mudar. E mudar é preciso você compreender, é preciso você conhecer, é preciso você defender, é preciso você construir, é preciso também, Pedro Alexandre, romper com os padrões do passado, é preciso também mobilizar a participação, porque nós sabemos que é preciso ser garantido os direitos e promover assistência social com equidade e justiça para todos, justiça social, trazendo para o povo um exercício de cidadania e qualidade de vida. Hoje, olhar para uma cidade vizinha, Roberto, não é olhar para o outro, não é inveja. Olhar o bom do outro é você querer crescer. Como na gestão, no ano passado que eu falo da outra campanha, citamos muito aqui a cidade vizinha de Coronel João Sá, eu quero trazer um ponto muito positivo de lá. Lá eles criaram a cesta básica, que é um cartão, onde você tem um cartão, vai lá todos os meses e saca aquele dinheiro, ajudando na alimentação. O pai de família, a mãe de família, tira o seu dinheirinho, vai comprar um caderno para o filho, um remédio, um chinelo. Então, a gente queremos também, em Pedro Alexandre, criar também esse cartão para as famílias de
Pedro Alexandre. De imediato logo, porque muito dinheiro nosso está saindo de Pedro Alexandre. Muito dinheiro mesmo, porque a gente vê muito carro locado, empresas que não é de Pedro Alexandre, de fora, funcionários, a prefeitura cheia de funcionários de Maceió, de Paulo Afonso, e o cara não vem para Pedro Alexandre para ganhar merreca, não vem. Né? E ainda tem outros benefícios. Lá no meu povoado mesmo, foi substituído um rapaz que chegou a falecer, o qual eu mando um abraço a toda a família, que ganhava uma merrequinha. Quase nada. Agora chegou um rapaz de Paulo Afonso, porque não encontrou em Malhada Nova, nem em Pedro Alexandre, no Gato, no Riachão, na Santa Maria, não encontrou. O cara ganha 3 tantos mais, tem combustível, tem uma casa alugada e tem alimentação. Então, os privilégios não é para o povo de Pedro Alexandre. Os privilégios estão sendo para as pessoas de fora. Eu digo que a prefeitura é igual aquela música, que diz assim, tá vendo aquela escola, moço? Foi eu que fiz, mas meu filho não pode estudar. A prefeitura de Pedro Alexandre está assim. Os filhos de Pedro Alexandre não podem entrar. Funcionários lá tem de Pedro Alexandre. Mas para mexer com papéis, de jeito nenhum. Para mexer com as coisas, liberar 1 litro de combustível, dar uma ordem em alguma coisa, ninguém de Pedro Alexandre. Nós temos que ser submissos, foi outro assunto que me fez também não acompanhar mais a gestão. Fiz uma campanha onde todos viram que dizia o melhor vice do mundo. O melhor vice da Bahia. Fiz uma campanha, me doei, todo o tempo com minha casa aberta. A casa aí para todo mundo entrar, porque eu que tinha uma casa aberta e até hoje tenho. Meu filho quebrou o pé naquela época, eu não tive nem o prazer de acompanhar, né? Ele estava com 12 anos, mas se sacrificamos por isso. E depois eu tinha que fazer uma campanha, Adalberto, para abastecer um carro. Eu tinha que fazer uma campanha para buscar um recurso para alguém que estava em uma comunidade que precisava. Então, são essas coisas que desgostou não a mim. Não só tem Lázaro lá, insatisfeito. Tem muita gente. É muita gente. E a resposta está faltando poucos dias. Muito bem. E com relação a Pedro Alexandre tem muitos pobres, né? Você citava aí um pouco. Como é que eles são tratados? Como é que você pretende fazer? Adalberto, primeiro eu quero manter a minha casa aberta. Segundo informações, porque eu não vou na casa do gestor e nem vou na prefeitura. As pessoas que eu estou visitando dizem que não tem uma data de atender, um dia de atender na prefeitura, e chega na casa do gestor, toca uma campainha, o rapaz bota a cabeça assim, ó, um pouco lá, aí pergunta o que é, diz que quer falar com o gestor e diz que está em reunião, voltam para casa. Encontrei um senhor até com 74 anos, ficou de 7 da manhã a 12h40 e diz ele que não foi atendido. Rapaz, esse cidadão pediu voto para nós na eleição passada a pé, caminhou, foi quilômetros e mais quilômetros a pé. E isso foi o que o senhor me contou. Não é eu que estou contando, não. É a história do povo. Então, eu quero manter a minha casa aberta, certo? Dar total apoio para que as pessoas venham conversar comigo, porque a campanha, Adalberto, ela é feita olhando nos olhos do povo. O nosso plano é flexível, porque a cada comunidade que eu vou, uma novidade. Eu preciso ouvir o povo e trazer a necessidade do povo para que em janeiro eu não entre no escuro. Para que em janeiro eu saiba o que eu vou fazer. E eu tenho que ir na casa do povo, é ouvir as pessoas, não é falar em telefone. Tá entendendo? Não é ficar conversando, não é de festa, não é fazer festa, carreata. Eu quero olhar nos olhos de todo mundo e ver a dor que as pessoas estão passando. Porque em janeiro nós vamos começar a olhar com bons olhos para todas essas famílias. Uma outra situação que é também comum em todos os municípios é a questão dos jovens, né? Sem oportunidades, né? De empregos. O que é que se pretende fazer? Como é que está hoje? O que é que você pretende fazer? Adalberto, prometer empresa, a gente tem que ter um senso de raciocínio. Prometer empresa, uma empresa vai investir em uma cidade, quando ele faz o orçamento do que entra, ele vai ver que o investimento que ela faz ali não vai conseguir manter ela
e nem vai conseguir retirar o que ela investiu. O que é que a gente tem que fazer em Pedro Alexandre? O que Carlinhos Sobral fez em Coronel João Sá. Obra. Ele agora fez 204 obras e gerou mais de 2.000 empregos. Então, é essa a forma que a gente tem que encontrar. E outra, dar suporte também ao povo do interior, na agricultura e na pecuária. Porque se a gente só olhar pelo centro urbano, vai continuar os problemas de Pedro Alexandre. Então, primeiro, obras. E a gente tem um caminhão de obra para a gente trazer, porque a gente tem parceiros. Parceiros que eu quero dizer é deputados, como Ricardo Maia, Alex, parceiros que são prefeitos, como Carlinhos, prefeito como Jair, vai sair agora do exercício dele, mas é parceiro, e outros prefeitos parceiros que eu não quero citar o nome de todos aqui, né? Justino, em Paripiranga e tantos outros. Então, o que a gente tem que buscar é isso, e a parceria com o governo. Porque o governo, ainda eu tive com ele em Coronel João Sá, esses dias lá na fazenda de Carlinhos, tirei uma foto com ele, e ele me disse, continue sendo como você foi. Primeiro turno, as eleições. A SEM ligando para mim todos os dias. Mas eu permaneci ali do lado dele. Mesmo mostrando que as pesquisas não eram favoráveis a ele. Mas eu permaneci ali com ele. Segundo turno veio, eu ali com ele. E, graças a Deus, a gente, com essa parceria com o governo, já conseguimos também trazer para Pedro Alexandre 2 máquinas, que foram os tratores. Então, que Deus nos abençoe. E essa parceria vai ser muito boa. A partir de 2025, Pedro Alexandre vai ter outra cara e vai sorrir melhor. Bom, a agricultura e a pecuária fazem parte de uma pasta de muita importância dentro da economia municipal de Pedro Alexandre, né? Que é o pilar da economia de Pedro Alexandre, são os pilares, a agricultura e a pecuária, né? E você já detectou quais as deficiências, né, existentes e como, enquanto gestor, você pode equalizar essa questão? Adalberto, na agricultura, Adalberto, eu posso lhe dizer o seguinte, nosso agricultor merece muito mais. Chega de promessas vazias. Chega de promessas vazias. Nós iremos buscar mais tratores, retroescavadeira e equipamento necessário para que a nossa agricultura floresça. Vamos garantir que o homem do campo tenha ferramentas para crescer. Os tanques secam, muita gente, Adalberto, não tem condições de pagar. A gente precisa trazer máquina para isso. A gente precisa trazer tratores para fazer a agricultura familiar de quem não tem condições de pagar. A gente precisa promover, Adalberto, um desenvolvimento da nossa agropecuária. A gente precisa, o nosso município precisa crescer em equilíbrio também ambiental, garantindo que haja conservação do ambiente. Nós precisamos melhorar e incentivar também os nossos agricultores. Pessoal que tiram leite, né, os leiteiros, cresceu muito, Adalberto, lá em Pedro Alexandre, a questão do leite. E não tenha dúvida, você que tira seu leitinho aí, de manhã e à tarde, vai ter o nosso total apoio. Muito bem, né? Tem a questão da agricultura, né? O milho é também uma peça importante na economia do município. Para você ter uma ideia, Adalberto, o quanto é importante. Na década passada, o município de Pedro Alexandre atingiu uma marca muito expressiva. 2.346 estabelecimentos agropecuários, dos quais 1.973 era estabelecimento de agricultura familiar. Qualquer gestor tem que buscar esses dados, saber como é que vive o povo de Pedro Alexandre. Então, a gente pretende sim, Adalberto, pretende e vamos conseguir dar total investimento ao homem do campo. Muito bem, são 13h23 aqui na sua Jeremoabo FM, né? Lázaro, faça aqui. Você tem alguma coisa ainda para colocar nessa questão aqui? Adalberto, eu queria te dizer que para essa pasta do desenvolvimento rural, a gente precisa criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural,
onde ficará vinculado, né, operacionalmente à Secretaria de Agricultura. E voltando aí para a assistência social, a gente tem que ter um olhar muito carinhoso pela proteção especial para as pessoas com deficiências e idosos, certo? As medidas sócio e educativas. Temos que ter um olhar muito carinhoso pelo programa de erradicação do trabalho infantil. Também um olhar muito carinhoso pelo programa de promoção do acesso ao mundo do trabalho. Reforçar cada vez mais a equipe volante, ao serviço também de acolhimento, a situação de calamidade pública, eu já falei também da questão da cesta básica, o cadastro único, dar um olhar mais carinhoso ao Bolsa Família, a segurança alimentar e nutricional e também dar apoio viável e total aos nossos conselheiros, Conselho Tutelar. E uma coisa que a gente precisa criar e vamos criar e vai dar uma nova cara a Pedro Alexandre é uma coordenadoria da mulher. Para quê? A coordenadoria da mulher é para que a gente trabalhe as políticas públicas, vendo todas as situações das mulheres. A participação ativa das mulheres na sociedade e na política em relação tanto à violência como também à evasão das mulheres em escola. Muito bem, vamos seguindo. Antes de eu falar aqui de esporte, uma questão que ela é interessante aí no município de Pedro Alexandre, né, que é a questão da segurança, Lázaro. Né? O que você tem em mente aí para a segurança, para melhorar a segurança do município de Pedro Alexandre? Adalberto, esses últimos anos, graças a Deus, Pedro Alexandre passa por um momento muito bom em relação à segurança. Graças a Deus e à população. Que a população, graças a Deus, acredito que buscou mais a Deus, porque assim, investimento na segurança não teve. Eu não vi um policial a mais, eu vi foi a falta de delegado na cidade, a guarda municipal abandonada. Tem festas, Adalberto, que eu fico até com pena deles. Fala em todo mundo e eles ali trabalhando, é quem rala desde cedo, é os primeiros que chegam, os últimos que saem, nem neles falam. E a guarda municipal, ela tem uma importância muito grande. Ela é quem cuida dos patrimônios do nosso município. Ela é quem pode trazer o primeiro suporte de segurança às famílias. Então, não tenha dúvida, Adalberto, que nós iremos, sim, dar suporte a todos os guardas municipais para que ele seja equipado com seu transporte, dando segurança ao homem de bem, ao cidadão de bem, procurar também uma parceria com a Polícia da Caatinga para estar atuando em nosso município, onde a gente já conversou com prefeitos aqui vizinhos, para que a gente possa fazer essa parceria, como já tem um pedido também, fugindo um pouco aqui, de um hospital regional, ali para João Sá, Sítio Quinto e Pedro Alexandre. Carlinhos já doou o terreno, o governo vai só, né? Então a gente pretende trazer essa segurança e investir, Adalberto, sabe do que também na educação. O investimento que a gente falou lá da educação mais cedo. Porque não adianta ter tanta segurança sem investimento na educação. Muito bem. Esporte. Como é que tá? O que é que você pretende fazer? O esporte de Pedro Alexandre, um total abandono. Teve duas coisas lá que foram feitas. Um campeonato e umas quadras. Tudo mal feita. Isso que eu estou dizendo se comprova. A população pode estar dizendo isso. Então, o que é que a gente pensa para o esporte de Pedro Alexandre? Eu tenho um sonho, Adalberto, de trazer, né, um campo de futebol gramado para Pedro Alexandre. Um estádio. Eu passo nas cidades vizinhas, chega me bate aquele desejo. Porque Pedro Alexandre tem muitos craques de bola, pessoas que poderiam estar em clubes importantes hoje, meninos que correm atrás, se sacrificam. Inclusive esse menino que está aqui comigo, o Ezequiel, tirando as fotos, esse menino é craque de bola. Então falta oportunidade. A gente não tem, Adalberto, no município inteiro, uma quadra que seja coberta.
Precisamos também criar uma pista do grau, que tenha crescido muito lá em Pedro Alexandre. Com relação também aos vaqueiros, né? Criar um circuito de vaquejada para os vaqueiros de Mourão. Né? Criar também um torneio todos os anos para os vaqueiros. Isso quem está falando aqui é um vaqueiro. Quem está falando aqui é o homem que corre boi no mato, que canta vaquejada, que faz repente e que conhece. Precisamos também melhorar a cultura das quadrilhas juninas. Eu dancei quadrilha, Adalberto, até 2013 como marcador. Todo mundo sabe. E depois de 2013 eu resolvi parar, deixei a oportunidade para outros. E quando foi agora no início da gestão agora, desse que está em exercício, um amigo meu andou na minha casa, tinham feito um grupo lá de coisa de barreiras, um grupo muito bom de quadrilha, que foi incentivado pela gente também, e hoje acabou. Eu fiquei com pena, né? Até o menino que era um dos cabeças lá da quadrilha, teve que vir dançar quadrilha aqui em Jeremoabo. Então, a nossa cultura esquecida. Os nossos artistas da terra, valorizar. Lá acontece o seguinte, teve bandas lá de levar 600 mil, 300 mil. O artista da terra ganhando 800, passa 2 meses, 3, sem receber. Artistas bons, Adalberto. Artistas que cantam e não faz inveja a ninguém, não. Artistas bons mesmo. Pedro Alexandre é rico em esporte e em cultura. Pedro Alexandre tem uma qualidade que outros municípios, comparando com o tamanho, não tem. Então a gente precisa valorizar os nossos artistas. Muito bem. Nós passamos um pouquinho aqui, entramos no bloco comercial dentro do seu espaço. Né? No momento estamos às 13 horas e 30 minutos. Você tem mais alguma coisa para pontuar aqui? Eu vou deixar você... Pois não, pode pontuar aqui. E deixar aí também o espaço para você fazer as suas considerações. Se dirigir ao povo de Pedro Alexandre. Adalberto, eu quero nesse momento mandar um abraço todo especial a todo o povo de Pedro Alexandre e também ao nosso candidato, presidente da Câmara, senhor Antônio de Piduca, com o número 15678, com a força do povo. Esse homem guerreiro, trabalhador, dizem que política é desonesto. Vou falar uma coisa, senhor Antônio de Piduca. 6 mandatos. Eu quero que um homem me diga uma conta que não é arriscada, senhor Antônio de Piduca, e me diga que dia ele prometeu chegar na casa de um cidadão 9 horas e chegou 10. Existe também políticos honestos. Quero mandar também um abraço ao vereador Arquimedes Gregório, a voz do povo, com o número 15123, esse jovem que também foi presidente da Câmara e tem feito um trabalho belíssimo aí, levando à justiça as irregularidades junto com o Joab Antônio de Piduca e conosco também, até a Polícia Federal. Um abraço também ao meu amigo Carlinhos do Transporte, a serviço do povo, com o número 15555. Carlinhos, que conhece todo o município, tem uma logística muito boa de se andar, faz um trabalho olhando nos olhos do povo. Quero mandar também um abraço ao grande Elvânio do Espaço Nordeste, esse cara que traz alegria para a Malhada Bonita e traz seu lema humildade e compromisso com o povo, número 15.000. Um jovem que promete muito aí e com certeza vai fazer muito pelo povo que já vem fazendo. Gilde Wilson, motorista, com o número 15204, em defesa dos direitos iguais para as mulheres. Uma mulher amiga, uma mulher meiga, que sabe fazer amizade. Quero falar também de Gutinho de Valdomiro, 1566. Valdomiro, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, um cara que sabe e conhece Pedro Alexandre. Ele trouxe a frase, tudo posso naquele que me fortalece. Mandar um abraço também para minha amiga Jo, em Barreiras, com o número 15515. A Jo Vaqueira, a força da mulher na política, uma mulher que faz a diferença entre todas as mulheres. Jo, um abraço e tenho certeza que você vai ser muito importante na nossa caminhada. Joab aí com o número 1511, juntos pela cidade que amamos. É esse que eu já falei junto com Arquimedes. Um abraço também a Sérgio de Raquel com o número 15222,
Sérgio de Raquel, sempre servindo. Sérgio, ele foi eleito com 200 e poucos votos e não conseguiu entrar com 330. Aí disse, Lázaro, eu perdi. Eu disse, não, Sérgio, você não conseguiu entrar. O seu trabalho foi bom. Foi tão bom que você rendeu os seus votos. Você só não conseguiu entrar. Continua trabalhando, meu irmão, que vai dar tudo certo. Quero mandar um abraço também a Valdenice do Coati, 15333, na luta pelo bem do povo. Valdenice é lá do Coati. Coati é um lugar, Adalberto, que o povo só lhe ocupa mesmo para jogo. Pensa que eles gostam de jogo, de bola. E eu quero mandar um abraço a todos de lá e dizer que estamos juntos. Adalberto, eu posso fazer as considerações finais ou você quer perguntar alguma coisa ainda? Pode fazer. Eu não tenho dúvida, Adalberto, que nós vamos ganhar essas eleições e vai ser a maior vitória que Pedro Alexandre já teve. A gente tem tido um cuidado com a rede social, né, porque não queremos tornar sentimentos de medo nas pessoas, e sim de felicidade e alegria. Infelizmente, tem pessoas que não querem divulgar, dizer que votam em Lázaro, porque é perseguidos. Então, as pessoas estão com esse desejo de mudança e tenho certeza que vão votar 15. Inclusive, hoje lançaram aí uma pesquisa. A pesquisa que eu tenho e que o povo disse, Lázaro, não se preocupa não. Mandaram aqui mensagem, se preocupe não. Que a pesquisa nós vamos mostrar dia 6. Nós estamos com uma guardada para dia 6. Eu digo, valeu, muito obrigado. Então vamos guardar. Então é isso. Pedro Alexandre precisa de um prefeito amigo e de um amigo prefeito. E isso Mateus de Negro e Lázaro de Abraão sabe ser. O assunto, gente, de Pedro Alexandre, é sério. Política não é uma história qualquer, não é um assunto qualquer. É assunto sério porque aí está incluído o futuro do seu filho, a educação, a estrada, o emprego, a saúde, tudo que está ao nosso alcance. A você de Pedro Alexandre, seus 15 segundos, de frente àquela urna, com frente àquela urna, você pode digitar um número e dar uma dor de cabeça para 4 anos. E tem que esperar por mais 4 anos para ver se acerta. Qual é a dor de cabeça? Falta d'água, falta de atenção, porta fechada, sem medicamento, transporte escolar ruim, falta de estrada, falta de tudo. Então, vocês vejam que quem precisa do voto é eu que sou candidato e os outros candidatos. Nós precisamos do voto, mas vocês precisam de um prefeito. Um prefeito que seja amigo e um amigo que seja prefeito. E em cidade pequena, no mínimo, o seu prefeito ou vereador tem que ser seu amigo. Quero aqui agradecer no dia de hoje, de todo o meu coração, a confiança que vocês estão depositando na minha candidatura. E isso não é apenas para mim, ou no meu nome, ou para um partido, mas sim para você. Você que está dando voto de confiança nessa proposta que trago para vocês hoje. E é por isso que quero ser muito grato e quero me comprometer com vocês que está confiando em meu nome, para que no dia da nossa posse, 1º de janeiro, nós estejamos juntos por uma cidade melhor. União e reconstrução, junto com o povo. No dia 6 de outubro, vote certo, vote 15, é 15. Muito obrigado, paz e bem, Deus cuida, é 15. Valeu aí. Portanto, entrevista com Lázaro de Abraão, do MDB, lá do município de Pedro Alexandre. Amanhã a entrevista ainda segue no município de Pedro Alexandre. Estaremos convocando Yuri Andrade. Né, o tempo que a gente passou no comercial foi esse tempo que a gente está descontando aqui agora, né, para adiantar o comercial e o encerramento final. Bom, prepare-se para uma surpresa especial, dia de 10 a 13 de setembro, né, está acontecendo.